BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. O direito dos influenciadores digitais consolidou-se como um campo híbrido que reúne normas de direito civil do consumidor, digital e propriedade intelectual, refletindo a profissionalização da atividade e o seu impacto econômico e social. Influenciadores não são apenas criadores de conteúdo, mas agentes comerciais sujeitos a deveres jurídicos claros, como a transparência na publicidade, a correta identificação de conteúdos patrocinados, a responsabilidade por informações divulgadas e o respeito aos direitos de imagem, autorais e a proteção de dados pessoais. E este é o tema do nosso episódio de hoje aqui no BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou o seu host, Gabriel Bedini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com Ana Carolina Mello. Ela é sócia fundadora do Ana Carolina Mello Advocacia, especialista em direito empresarial pela FGV e direito processual civil pela FGV, e possui extensões nas áreas de contratos e gestão financeira pelo INSPER, e está à frente da condução do escritório. Ana, seja muito bem-vinda e obrigado por topar o nosso convite, viu? Obrigada, Gabriel. Eu que agradeço o convite. É muito bom estar aqui falando sobre uma área nova e que eu gosto tanto. Eu que agradeço. Valeu, Ana. Ana, para quem não te conhece, conta um pouquinho da sua trajetória e como que você foi parar aí no direito. Bom, eu sempre trabalhei com contencioso civil estratégico, focado em societário e propriedade intelectual. Trabalhei com clientes de diferentes setores, em escritório grande, escritório boutique, empresas, mas eu sempre fui apaixonada por moda, arte, beleza e tecnologia. Eis que em 2024 eu resolvi abrir meu próprio negócio, abrir meu escritório, mais focado nesses nichos e também em relação com redes sociais. O meu contato com direito digital e redes sociais veio lá do início da minha carreira, depois de eu me formar. A primeira tese que eu apresentei na pós que eu fiz na GV foi sobre responsabilidade civil dos provedores de hospedagem por atos de terceiros. Isso antes mesmo de ter a aprovação do Marco Civil da Internet em 2014, e num cenário de mercado muito diferente do que a gente vê hoje. Já existiam os e-commerce, na época eu atendia um e-commerce, inclusive, mas as redes sociais ainda estavam num momento muito embrionário, especialmente em relação a fins comerciais. Ao longo dos últimos anos, como você mesmo mencionou no início, na abertura, a influência da cultura digital, ela cresceu exponencialmente no mundo e mais ainda no Brasil. Hoje o Brasil ocupa o 3º lugar no ranking em número de usuários, tanto do Instagram quanto do TikTok. No Instagram a gente só perde para os Estados Unidos e para a Índia, e no TikTok a gente perde para os Estados Unidos e para a Indonésia. Então, esse movimento de Creator Economy, ele nasceu e cresceu muito com base no aumento do número de usuários de smartphones, acessibilidade à internet e por conta da credibilidade, da velocidade da informação online, e ele é muito relevante no Brasil. Hoje, os influenciadores chegaram no status que eles são grandes, importantes personagens dentro do mercado publicitário. Eles moldam escolhas de consumo, a opinião pública, eles dizem quais são as imagens que serão criadas em relação às marcas, e hoje as marcas elas preferem até mesmo optar pelo influenciador em detrimento da publicidade convencional. Especialmente em relação ao Instagram, ao YouTube e mais recentemente ao TikTok, que tornaram seus principais plataformas de marketing de influenciadores, muito por conta do seu formato visual, recursos interativos como os Reels e os Stories, e a própria integração com os e-commerce, já que na rede social você coloca o link para venda direta. Então, isso foi um movimento natural e orgânico de crescimento no mercado. E eu diria que, junto com esse crescimento do mercado, nasceu um novo direito, entre aspas, que é o Social Media Law, o direito das redes sociais, e
eu vim parar nesse lugar de forma muito orgânica, aliando os meus interesses com a necessidade do mercado. Basicamente, foi assim que eu vim parar nessa área. Legal, Ana. E, Ana, a sua família já veio do direito? Como que você foi? Quando você era pequena, você queria fazer o quê? Você já queria trabalhar com direito? Já, na verdade, quando eu era pequena, eu nem sabia o que significava direito e nem sabia o que significavam as profissões. Tem uma cultura mundial de que, se a gente sempre pergunta o que você vai ser quando crescer, e até eu li um livro recentemente que chama Pensar de Novo, e fala que é muito errado a gente... Ah, do Adam Grant, né? É muito bom. Fala que é muito errado a gente querer se definir quando a gente é criança, mas enfim, eu me defini e eu sempre falava que eu queria ser ou juíza ou delegada. Porque eu sempre fui uma pessoa de me envolver em causas, assim, de defender causas e de querer entender quem tá certo e errado. Não sei se é porque eu sou libriana e aí eu sempre tento entender os dois lados da história e me posicionar. E aí eu sempre quis fazer direito, e não na minha família diretamente, assim, pai, mãe e irmãos, não tem ninguém que atua com direito. E acho que só no final da escola, no terceiro ano, que eu comecei a pensar um pouco em jornalismo, porque eu sempre gostei muito de ler, e meu pai sempre teve editor, então sempre vivi nesse meio de livros ao longo da vida, mas aí eu resolvi seguir no direito, mas eu também queria fazer moda. Eu comecei a fazer moda e direito junto, e depois eu larguei a moda, porque, enfim, eu não tinha vida, mas também era uma segunda opção, e meu pai falava assim, você pode fazer moda, mas aí você tem que fazer outra faculdade junto, como se não fosse algo relevante, porque acho que tinha um pouco de uma cultura de preconceito, mas eu sempre fui uma pessoa muito das artes, sempre gostei de arte, sempre li muito sobre história da arte, sobre história da moda, sempre gostei dessas áreas, então acho que hoje eu consigo também aliar um pouco do que eu amo com, não que eu não ame o direito, mas acho que torna o dia a dia mais agradável trabalhar com temas que eu sempre gostei. Nossa, Ana, que legal. E além do direto no ponto, eu queria saber como que é advogar para influenciadores e, na sua visão, quais são os principais riscos jurídicos que eles têm enfrentado hoje no dia a dia. Bom, como a gente estava falando, os influenciadores hoje eles têm um papel muito importante no mercado de consumo, até mais no Brasil do que em outros países, se a gente comparar com o cenário internacional, mundial, em relação a isso. E também em relação ao número de horas, tá? Que eu acho que é relevante, se a gente comparar o número de horas em que o brasileiro fica na rede social, é muito superior ao de outros países. Então, do que vivem os influenciadores? Eles vivem da monetização. No caso do Instagram, que é a maior rede social em número de usuários no Brasil, essa monetização ela ocorre como? Por meio de parcerias pagas, links filiados, resenhas patrocinadas, ou o influenciador pode ser também um embaixador da marca. Então, esse é um mercado muito dinâmico, envolve milhares de tipos de negócios. Hoje, a gente tem influenciador em todos os nichos que você imaginar nessa vida. Então, é muito dinâmico, porque você pode atender um dia um influenciador de uma área X, e outro dia uma área Y que não tem nada a ver, e os dois fazem a mesma coisa no final do dia. E esses contratos, hoje em dia, eles envolvem valores muito relevantes. No caso de macro-influenciadores, que tem ali para cima de 1 milhão, e de celebridades, os contratos hoje, eles chegam a milhões e milhões de reais, entendeu? Então, é muito legal e é algo que está crescendo muito. Junto com a criação desse novo mercado de creator economy, veio uma necessidade de profissionalização por parte dos influenciadores e a necessidade de uma consciência legal e de ter contratos mais bem estruturados. Hoje, um influenciador que é mais profissional, ele tem uma agência, ele tem um empresário e ele precisa de um advogado que possa assessorá-lo na celebração do contrato, olhando para além do contrato em si, que são os termos que estão lá previstos, mas para tomada de decisão em relação a vou me associar ou não a esta marca. Então, desde a due diligence para ver qual que é a história da marca, se está alinhada aos propósitos do influenciador, se ela paga direito, se ela já teve algum problema jurídico, como ela é vista pelo consumidor no mercado, porque isso vai te afetar a sua audiência, né? Sua reputação é o seu bem mais importante quando você é influenciador. Então, isso é muito importante. Até os termos básicos do contrato,
que são o objeto, o valor, o prazo, as responsabilidades legais, a proteção eventual de regresso em relação ao consumidor, a propriedade intelectual, privacidade de dados, se tem exclusividade. Então, as cláusulas que são as básicas dentro de um contrato de influenciador. Eu sou suspeita porque eu vejo como uma área muito interessante, muito dinâmica e com muito espaço para crescimento ainda aqui no Brasil, mas porque hoje a gente não tem uma regulamentação específica para a profissão, a gente se vale dos códigos regulares, do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor, das regras do CONAR, da Lei de Direitos Autorais, enfim. Até recentemente, agora em 2026, foi aprovada uma lei que popularmente as pessoas chamavam de Lei dos Influenciadores, que é a Lei 15.325 de 2026, mas que, na verdade, ela não é a lei dos influenciadores, ela trata de profissionais multimídias e estabelece obrigações básicas e delimita a atuação desses profissionais. Existem hoje no Congresso alguns projetos de lei muito relevantes em relação aos influenciadores, que trazem regulamentações mais específicas, que eu acho muito interessante, do tipo, para falar de um produto ou um serviço, eu preciso ter uma formação técnica relacionada àquilo, ou também, em relação a conteúdos pagos, traz uma necessidade de sinalização mais veemente, mais clara de que aquilo é publicidade e quem está pagando por aquilo, enfim, outras disposições, mas que ainda não foram aprovadas, então ainda estão em trâmite no Congresso, mas só para concluir, eu vejo isso como realmente uma área muito potencial, dinâmica, interessante, mas sou suspeita. Muito legal, Ana. E, Ana, na sua visão, quais são os cuidados principais entre parcerias com influenciadores e marcas? Bom, o que eu costumo dizer, eu dou 3 dicas, especialmente para aquelas pessoas que me procuram e ainda estão num momento não tão profissional, estão no início da carreira. Eu sugiro, e não tem condições de, às vezes, contratar um advogado, não tem realmente uma agência mais estruturada, que tenha um jurídico que possa auxiliá-la, eu sempre dou 3 dicas, que é, antes de fechar um contrato, verifica se você tem alinhamento com os propósitos da sua marca, daquela marca que você vai fechar. Por quê? Porque esse é o seu negócio, sua imagem, sua reputação e sua credibilidade perante a sua audiência é o seu negócio. Então, se não tiver esse fit de alinhamento, não vai dar certo. Segundo, onde e quanto tempo aquela publicidade ou a sua imagem ou aquele conteúdo que você produziu vai ser veiculado. E aí eu digo isso por quê? Porque eu já tive casos recentemente do influenciador que achou que fosse só rede social, e aí, de repente, ele não tinha visto que no contrato podia ter alguma coisa de impresso. E aí isso muda completamente as bases do contrato em relação ao financeiro. E a pessoa não sabia. E era uma pessoa assessorada, muito bem assessorada, mas passou. E aí, e terceiro, atenção a valores, penalidades e direitos de regresso. Por que isso é importante? Porque, assim, o influenciador, ele depende de uma plataforma que ele não tem controle. Então, se caiu o Instagram um dia, e pode acontecer, já aconteceu algumas vezes, desde a sua criação, caiu o Instagram, não tem como você entregar o conteúdo. E aí, tem disposição no contrato acerca desse problema? Quando tem alguma questão que não diz respeito a você? Ou então, situações em que eu tive um caso de uma influenciadora que ela estava grávida e ela teve um problema e, não conseguia mais gravar. E era a imagem dela, enfim, ela não tinha aquela previsão e aí fica numa situação meio complicada. E, especialmente também, do terceiro ponto que eu falei, em relação a regresso, que é, se você for acionado por algum consumidor, ainda que o judiciário olhe isso como sua responsabilidade, você tem que ter um direito de regresso contra a marca por eventuais prejuízos que você tenha tido por conta disso. Basicamente, são esses 3, então, que eu acho que são os mais importantes de olhar, principalmente se você não tiver um advogado para te assessorar e por olhar isso sozinho. E, Ana, aproveitando desses pontos, eu queria saber até que ponto que o influenciador responde por produtos ou serviços que divulga e causam prejuízo ao consumidor. Você falou um pouco do direito de regresso, eu acho que entra nisso, né? Exatamente. Na verdade, perante o consumidor, o influenciador
sempre responde. É posicionamento do STJ e um posicionamento que é seguido majoritariamente pelos tribunais estaduais de todo o país. Então, justamente por isso que essa questão do regresso é muito importante. E antes disso, na verdade, é importante fazer essa due diligence antes de decidir se associar a uma marca e sempre inserir essa cláusula de direito de regresso caso você seja acionado por um problema do produto ou serviço que você está divulgando. Nossa, Ana, muito legal. E eu queria saber como que funciona a proteção da imagem da marca pessoal do influenciador no ambiente digital. Bom, a proteção da imagem e da marca pessoal do influenciador no ambiente digital é um tema fundamental e, ao mesmo tempo, é desafiador, porque, até considerando a dinâmica atual das redes sociais, que a gente, às vezes, não tem tanto controle, mas, basicamente, como que eu posso te explicar? O direito de imagem, ele é um direito de personalidade, a gente aprende isso desde sempre na faculdade. Portanto, ele é irrenunciável e inalienável e só pode ser cedido através de uma autorização de uso ou de um licenciamento para fins comerciais. É exatamente o que acontece nos contratos com influenciadores e com celebridades e marcas. Ocorre uma cessão temporária do direito de uso da imagem e outros direitos conexos, eventualmente, tipo a voz, que é mais comum, por um tempo para uma ação específica. Um problema comum em relação a isso é o uso indevido da imagem, ou então a criação de contas falsas, e hoje o deepfake, né? Que é uma situação muito comum e que é o que dá mais problema, principalmente em relação à celebridade, talvez menos para o influenciador. Nessas hipóteses de uso indevido, deepfake, conta falsa, o melhor caminho é sempre acionar um advogado para analisar o caso específico, para ver como que vai seguir em relação a isso, até porque muda um pouco a análise em relação a um influenciador, que seja um micro, um médio, um macro, e uma celebridade. Com relação à marca pessoal, a gente pode pensar em dois ângulos de análise, que são a imagem e a reputação, que são a marca pessoal do influenciador, ou então a criação, de fato, de uma marca com registro no NPI, uma marca nominativa, uma marca mista, para garantir a exclusividade do uso do nome do influenciador ou da celebridade em território nacional. E o que a gente tem visto hoje é um movimento muito significativo da influenciadora ou então da celebridade que cria a sua marca de beleza. Então, é muito importante realmente ela ter, e ela cria com o nome dela. Então, é muito importante ela ter esse registro. Então, com relação à marca pessoal, a gente pode pensar nesses dois cenários, tanto como ela cuida da sua marca pessoal, da sua imagem, da sua reputação no mercado, e a gente pensa também em cláusula de cancelamento, que a gente sempre coloca nos contratos, e o que a gente tem visto também é um movimento contrário. De antes a gente preocupava muito com o influenciador vai ser cancelado, isso vai afetar a marca. O que a gente tem visto é um movimento contrário agora, de a marca estar sendo cancelada e isso afetar o influenciador. Então, tem essa questão da marca pessoal e a questão realmente de, naturalmente, se profissionalizar e registrar a sua marca, registrar o seu nome, licenciar produtos. Então, é isso. E aí, em relação a ambos os temas, tanto em relação à marca pessoal quanto em relação à proteção da imagem, o que importa no dia a dia é uma preocupação com um monitoramento constante. Por quê? Porque hoje a gente tem muitas plataformas de redes sociais, então, para identificar o uso indevido da imagem ou um deepfake, precisa realmente ter um monitoramento constante para até decidir que medidas extrajudiciais ou, eventualmente, judiciais serão adotadas em cada caso. Hoje, a gente tem ferramentas de inteligência artificial que fazem esse monitoramento, que vale também para acompanhar os contratos em si, os contratos de parceria, de collab, para ver se eles estão sendo cumpridos. E aí eu digo isso porque, por exemplo, você tem contratos em que a postagem permanece no feed e tem contratos que não permanecem no feed. Então, isso faz diferença e precisa monitorar como que a marca está conduzindo isso. Eu acho que é isso. Eu acho que, basicamente, esses são os pilares essenciais para que o influenciador se proteja a sua imagem, que é o mais importante para ele, porque está atrelada à
os aspectos financeiros e reputacionais dele na sua presença digital, que é o negócio dele em si. E eu acho que é isso. Perfeito, Ana. Ana, muito obrigado, viu? Eu queria agradecer a sua presença aqui no BD Law e por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Eu queria saber se você tem algum contato para deixar o pessoal que quiser conversar com você, tirar dúvida, o espaço é seu. Claro, eu tenho o meu e-mail, que é anacarolina@advocaciaacm.com, e agora eu tenho uma rede social em que eu faço conteúdos interessantes sobre esses temas. Então, se vocês quiserem conferir mais novidades do mercado e posicionamentos jurídicos sobre esses temas, é Carol Baraldi Melo, com 2 L's, o meu Instagram. Obrigada, Gabriel. Adorei o convite. Que bom poder falar de um tema que eu gosto tanto. E parabéns pela iniciativa. Muito legal o seu podcast. Muito obrigado, Ana. Adorei aprender com você. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, @BDinLaw, no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD Law, podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.